É muito importante, como eu disse. Então, a agenda, que nada mais é que uma organização, que nada mais é que faz parte do planejamento. Então, o planejamento, ele é realmente, deve ser realmente a maior preocupação, é a base de tudo, porque é a partir dali que eu vou realmente programar a minha entrega. E a entrega, ela começa a acontecer a partir do momento que o cliente assina o contrato. Se é que você trabalha com contrato ou que fecha a venda com você. A entrega começa a partir dali. Porque não pense você que entrega é simplesmente você entregar o produto. Não, é você entregar, é você montar, é absolutamente tudo. É a compra prévia do material, é todo aquele estudo logístico que eu me referi para você. Então, tudo isso é entrega. A entrega começa lá e a partir dali, quando o cliente assinou o contrato, o reloginho começa a girar. O reloginho começa a girar e já está contando contra, né? Contra você e a favor do cliente. Então, é muito importante que você realmente se planeje, que você realmente se programe, que você faça realmente essa entrega da forma correta. Teve uma vez que eu vendi um projeto, né? Eu sempre gosto de dar exemplos, porque é através dos exemplos que fica mais claro, talvez, né? A gente perceber o que é certo, o que é errado. E teve uma vez que eu estava fazendo um projeto, né? Executando um projeto de um dormitório, né? Era um ambiente, era um dormitório de uma menina de 15 anos, 16, de 15 a 16 anos, né? E nesse dormitório tinha lá um roupeiro, né, um armário, ele todo tamponado, e as portas dos armários eram portas de correr com vidro reflecta. Então tinha toda aquela estrutura metálica e o vidro reflecta. E aí, no dia, né, no dia da entrega, nós tivemos lá um problema. E eu não estava acompanhando essa entrega, eu tinha outras coisas, outros clientes para atender. E aí o meu colaborador me ligou, nós estamos com um problema. Eu falei, qual é o problema? As laterais do roupeiro, né, não entram aqui no elevador de serviço e as portas com reflecta também não. E se a gente tiver que colocar, talvez possa quebrar alguma coisa assim. Falei, caramba, esse realmente é um problema. E aí eu fui correndo para lá. Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte, eu já falei, acho que já falei aqui outras vezes, sobre a importância da confirmação de medidas. De novo, um exemplo de que nada é solto, tudo é linkado. Mas o que tem a ver confirmação de medida com entrega? É porque na confirmação de medida, você tem que confirmar as medidas do ambiente onde você vai montar, mas você tem que observar absolutamente tudo, as portas de passagem. Se eu levar um móvel já, por exemplo, pré-montado, será que ele vai passar pela porta? E depois, eu vou ter um roupeiro, que eu tenho uma lateral que vai até o teto e não vai caber no elevador de serviço, mas eu medi o elevador de serviço antes. Entende como é que tem realmente tudo a ver? E eu não percebi isso, né? Eu não vi isso. E eu acompanhei essa montagem, essa confirmação de medida, tá certo? E eu realmente não atentei para isso. Isso já tem tempo, porque depois as lições, como eu disse, elas nos servem, né, de experiência. Bom, nós não conseguimos colocar no elevador de serviço, mas ainda assim nós tentamos. E ao tentar colocar a porta com vidro reflecta, ela teve que dar uma torcidazinha. Quando ela deu aquela torcida para a gente tentar encaixar, para fechar a porta do elevador, foi aquele tec. Nossa, cheguei a tremer, falei, caramba, isso mesmo. Deu uma trincada lá no vidro reflecta. Bom, eu tive que, logicamente, voltar, refazer essa porta, e aí aquele desgaste com o cliente, é tempo, é tudo, né?
fora o prejuízo, logicamente. E aí depois, realmente eu medi e vi, ó, é muito complicado. Mas o elevador social, ele permitia, ele era maior. Aí eu tive que negociar com o síndico do condomínio para que ele me permitisse utilizar o elevador social para subir o material. Então, isso é muito desgastante, isso realmente leva, né, tempo, dá trabalho, dá prejuízo. Por quê? Porque você não atentou para um detalhe. Se o elevador, por exemplo, comportava, né, todas as peças lá. Então, essas observações que eu chamo de observações prévias, também vão estar linkadas com a questão da entrega. Então, é isso que você deve fazer. Eu sempre digo, né, tenha olhos de lince. Olhos de lince. Lince é um gato, é um felino que tem uma visão espetacular. É dos raros gatos que ele consegue caçar à noite, em função da sua visão privilegiada. Então eu sempre brinco e digo assim, tenha olhos de lince, ou seja, enxergue mesmo que no escuro. Procure enxergar absolutamente tudo, cada detalhe realmente é importante. E isso também depois vai se refletir lá na sua entrega, tá certo? Então, pontos como esses, né? E você agendar com o cliente, como eu chamei agora há pouco, você fazer o planejamento, né? Agendar já teve esse exemplo agora que eu dei, teve outros também de ter aprontado e ter, né? A esse sim, eu ainda entrei em contato com o cliente, mas ele simplesmente esqueceu. E no dia eu acabei não ligando e depois ele me disse que ele só poderia estar, ele estava viajando, só estaria no final do mês. Ele próprio esqueceu, né, da montagem dos seus móveis. Então é sempre muito importante, tudo na realidade está linkado. É como eu disse, é um jogo de quebra-cabeças. Quando você vai fazer, né, a sua montagem, a sua entrega, o que você vai fazer? Você vai ter lá aquele seu passo a passo, né? Seu passo a passo dentro do seu processo. Você vai fazer a pré-montagem na sua marcenaria, depois você vai desmontar, depois você vai limpar todas as peças, depois você vai embalar todas as peças para não correr risco, né, de que tenha risco nas peças. Você vai fazer a contratação do frete, enfim, você tem uma série de ações para fazer. E tudo isso tem que ser planejado, tudo isso tem que ser programado, tudo isso tem que ser organizado. Então, esse é o principal questão aonde você deve realmente se preocupar. Planejamento, organização, que são princípios que você deve ter sempre, tá certo? Ah, mas isso aí não compete à área administrativa. Se você tiver dentro da sua empresa, for uma empresa de grande porte, ok, pode até ser. Mas se não tiver, é você que vai ter que se preocupar com isso também. Então, quais são os benefícios, né, que eu tenho quando eu faço tudo isso? Quais os benefícios que eu tenho de fazer uma programação perfeita de uma entrega? Redução de custo, redução de tempo, aumento em consequência, né, aumento de lucratividade ou manutenção da lucratividade a partir daquilo que eu imaginei. E o que eu tenho, né, o que eu perco se eu não fizer tudo isso? Exatamente o oposto. Você pode perder uma boa imagem diante do seu cliente, você pode perder tempo, você pode perder dinheiro, você pode perder uma série de coisas, tá certo? Então são esses os pontos que eu queria abordar aqui com você. Mas tem um que eu deixei para o final. Eu gostaria de saber se você, profissional, você que já é profissional desse segmento já há muitos anos, você que é marceneiro, ou mesmo você que está entrando agora para esse segmento, como é que você pensa na finalização para fechar a sua entrega? Como é que você faz? Aí a entrega, sim, já propriamente dito, o projeto já montado, como é que você entrega ao seu cliente? Você tem um termo de entrega, por exemplo, um documento onde você descreve absolutamente tudo o que foi feito, tudo o que foi entregue ao seu cliente. E aí,
Ao assinar esse documento, o cliente está ciente e concordando que tudo aquilo que você entregou está correto, que você entregou o projeto conforme ele foi, né, executado, você entregou dentro do prazo, que os padrões de qualidade foram preservados. Enfim, quando o cliente assina isso, você já tem uma garantia de evitar, por exemplo, discussões futuras.